Para quem eu não vi antes, para quem eu não cumprimentei antes, para quem está assistindo ao vivo, boa noite. A paz esteja em nossos corações, amém? Hoje é noite de celebração da ceia, hoje é noite de comermos do pão e beber do cálice, hoje é noite de nos sentarmos à mesa do Senhor. Você sabe que o Senhor convidou para a mesa homens indignos. O Senhor sentou-se à mesa com pessoas que não preenchiam o requisito. Jesus sentou-se à mesa de publicanos, Jesus sentou-se à mesa com prostitutas, Jesus sentou-se à mesa com pessoas indignas, com pessoas que eram excluídas da sociedade, excluídas do movimento gospel, excluídas do movimento evangelístico, excluídas dos movimentos denominacionais. Mas foi com esses que ele sentou-se à mesa. E hoje nós poderemos também nos sentar à mesa do Senhor. Amém? Nós vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, ó Deus, nessa noite tão gostosa de adoração, de levantar um altar a Ti. Nós queremos, Senhor, encher o nosso espírito da Tua palavra. Queremos nos alimentar do pão da vida, Senhor. E nós oramos em nome de Jesus, para que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a entender, a discernir, a compreender a Tua palavra, Senhor. Pega-nos por dentro, Senhor, remove na nossa mente, dos nossos olhos espirituais, todos os véus, tudo aquilo que nos impede de compreender a Tua palavra. Nós levamos cativo a cruz de Cristo, Senhor, toda a nossa teologia, todo o nosso entendimento, toda a nossa sabedoria humana, toda a nossa inteligência humana, nós levamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos então começar devagarinho, vamos construir algo aqui. Vamos começar em João capítulo 1, verso 10. E o tema dessa noite é um tema muito sugestivo e que com certeza criou uma curiosidade em muitas pessoas, porque o tema é: eu pequei, será que perdi minha salvação? Eu pequei, será que eu perdi minha salvação? Então nós queremos mergulhar no nosso coração, o que a palavra de Deus fala sobre isso, qual é a participação do homem na salvação, o que o homem precisa fazer para se manter salvo, e se é possível o homem perder essa salvação. Eu pretendo não me demorar, mas eu também não posso construir uma mentalidade, construir um entendimento, sem entrar na palavra, sem embasar na palavra, e eu tomei o cuidado de não encher de textos para entupir a sua mente, mas também, se eu não colocar no texto da palavra, aquelas pessoas vão dizer assim: o pastor falou em alguma coisa, mas não está na Bíblia, mas não está na palavra. Então a gente tem que colocar a palavra para embasar, para nos trazer fundamento, para nos trazer base, e então pela palavra construir o entendimento. Amém? Nós já estudamos há algum tempo já na Escola de Cristo, nas terças-feiras, sobre esse tema, já entramos na questão da salvação da alma, já entramos em algumas outras questões. Mas hoje nós queremos falar apenas acerca da salvação. Perdemos, não perdemos, se eu pequei, como é que fica a minha condição diante de Deus? Nós sabemos, querido, que a palavra de Deus nos fala que existe. A palavra de Deus nos faz entender que temos. Aliás, eu não li ainda, né? Eu vou baixar aqui a minha adrenalina, quero ir devagar para você me acompanhar. João 1, 10 a 12. O verbo, pode colocar na linguagem de hoje ali, e daí eu leio na linguagem de hoje lá, e depois eu leio aqui na atualizada. Antes de ser criado o mundo, no 10, a palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? A esses ele deu o direito
de se tornarem filhos de Deus. Na linguagem atualizada diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém? Amém. Então a palavra de Deus, ela nos ensina que existe a salvação do Espírito, salvação do Espírito, a salvação da alma e a salvação do corpo. Quando uma pessoa é salva, ela não é imediatamente salva no espírito, na alma e no corpo. Quando uma pessoa é salva, ela não é imediatamente salva no espírito, na alma e no corpo. Nós vamos entrar na palavra de Deus e nós precisamos entender. Nós hoje vamos falar da salvação do espírito e talvez na semana que vem nós vamos começar a falar da salvação da alma e por fim a salvação do corpo. Como que dá isso? Ah, pastor, mas eu pensei que se eu fosse salvo, eu me tornando salvo, tudo está salvo. Tudo está salvo. Mas, como a gente vai estudando e vai aprendendo na palavra de Deus, não é bem assim como a gente pensa. Não é bem assim como a gente a vida inteira construiu um entendimento e que nós precisamos comparar esse entendimento à palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, Romanos 5:12. Romanos 5:12. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia, nós queremos entender algo muito importante. Romanos 5:12. Glória a Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amém? Vamos ler de novo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a primeira coisa que a palavra de Deus diz: todo o ser humano, todos os homens pecaram. Todos os homens são pecadores. Eu sei que, de um modo geral, as pessoas são muito passionais e elas assim, elas gostam de falar algumas coisas que são muito lindas, muito poéticas, mas que não são bíblicas. Então, por exemplo, quando você pega uma criança no colo, as pessoas dizem: ai, um anjinho, é um anjinho e tal. Mas o seu bebê, o seu filho não é um anjinho. O seu bebê é um menino, é uma menina, vai se tornar um homem ou uma mulher, e como todo ser humano, também pecou. O pecado já nasceu no seu DNA. A palavra de Deus diz que quando o homem pecou, quando o homem transgrediu, quando o homem desobedeceu a uma ordem, a um mandamento que Deus estabeleceu, quando Deus colocou o homem lá no Éden, Deus deu apenas uma ordem: da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. A árvore, o fruto dessa árvore não era maçã, por favor. O fruto dessa árvore não era maçã. E eu sei que algumas pessoas dizem: o pecado de Adão é ter comido a maçã. Outros dizem: o pecado de Adão é ter tido uma relação íntima com Eva. Não, para, por favor. A palavra de Deus diz que o pecado de Adão foi ele ter desobedecido algo, um mandamento, o único mandamento que Deus deu a ele no Éden: você não vai comer dessa árvore, porque no dia que dela comer, você vai morrer. Mas a morte da qual Deus estava falando não era uma morte literal. A morte que Deus estava falando era uma morte espiritual. Quando Deus formou o homem,
e aquele bonequinho de barro ficou ali deitado. Deus fez o quê? Deus soprou. Deus soprou vida. Deus soprou Zoe. Deus soprou a sua vida no homem. Zoe é vida de Deus. Zoe não é a cantora aquela. O nome daquela cantora é por causa dessa palavra, do significado dessa palavra. Zoe é vida de Deus. Então Deus soprou vida no homem, e o homem se tornou um ser que tinha um espírito vivificado, uma alma apegada ao espírito e um corpo. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, no exato momento em que ele desobedeceu, o seu espírito morreu. O espírito é a nossa capacidade de nos ligar, relacionar com Deus, o Senhor. Então isso morreu no homem. Quando Deus disse, se você fizer isso, você vai morrer, Deus estava dizendo, você vai perder o Zoe. Você vai perder a minha vida que está dentro de você. Você vai perder a minha vida que vive dentro de você. Então esse homem morreu espiritualmente. Ele perdeu o Zoe de Deus. Ele perdeu a capacidade, a intimidade que tinha com Deus. E a partir daquele momento agora, o seu relacionamento com Deus não era mais face a face, mas agora era através de sacrifícios. O próprio Deus ofereceu o primeiro sacrifício. Quando o homem se viu nu, quando o homem viu que estava nu, o que ele fez? Quem sabe? Se escondeu. Ele se escondeu. Ele fez uma vestimenta de quê? Hã? Não. Ele fez uma vestimenta de quê? De folhas de figueira. Então aqui a primeira vez surge a religião. A folha de figueira. A figueira. A figueira surge. É a religião. É o meio do homem tentar se aproximar de Deus. O meio humano, humanista, de se aproximar de Deus. Então ele se cobriu de folhas de figueira. Quando Deus o expulsou do jardim, o que Deus fez para o homem? Qual era a vestimenta que Deus fez? De pele de cordeiro. Então nós temos aqui de uma forma muito embrionária, Cristo, o Cordeiro de Deus, cobrindo o pecado do homem. Tirou-se a religião, tirou-se a folha de figueira e entrou o Cordeiro. Mas agora o relacionamento deste homem com Deus era um relacionamento externo, com sacrifícios de animais. Deus então precisava agora trazer o homem de volta para ele. Deus precisava agora novamente injetar o Zoe dentro do homem. Mas a questão é que agora todo homem que nascesse, todos os filhos a partir de Adão, todo homem que nascesse vinha no seu DNA, estava no seu DNA o mal. A maldade está no homem, a inclinação do mal está no homem. E eu sempre faço essa comparação. O seu filhinho pode ser amoroso, pode ser querido, mas assim que ele começa a entender algumas coisas, você vai saber que você vai dizer para ele, não, e ele vai lá e vai fazer o que você disse, não. Porque já está lá a inclinação do mal, já está no homem. A inclinação do mal está no homem. O homem já nasce com a inclinação do mal. Então, o pai e a mãe, desde pequeno, precisam tratar com essa inclinação. Desde pequeno, o pai e a mãe precisam lidar com essa inclinação para o mal. Ele é teimoso, ele é isso, ele é aquilo, ele é birrento. De pequeno, você precisa trabalhar isso. Porque quanto mais ele crescer, mais teimoso, mais birrento, mais todo o lado ruim vai aflorando. Então, de pequeno, o pai e a mãe tem que ir trabalhando isso, o pai e a mãe tem que ir tratando isso, porque já está no homem, já está na criança, por menor que seja, a inclinação do mal. Então, por causa de Adão, todos os homens pecaram. Quando Davi disse, em pecado eu fui gerado por minha mãe. Davi não está dizendo, minha mãe teve um caso com algum homem.
Davi não está dizendo, minha mãe traiu meu pai, o pecado foi gerado por minha mãe. Não, Davi está dizendo que por ser homem, todo homem nasce sendo pecador. Amém? Todo homem nasce sendo pecador. E todo homem precisa de salvação. Todo homem precisa de salvação. Todo homem precisa ser encontrado na salvação. Então, uma coisa importante agora. Nós temos aqui no ministério muitas crianças. Crianças que estão sendo tratadas pela palavra, que não estão sob a influência da religião, sob a influência denominacional, mas Deus diz na sua palavra que Ele só tem filhos. Deus não tem neto. Vou dizer de novo, o que seria um neto? Filho do meu filho. Filho do meu filho. Eu sou filho de Deus, as minhas filhas não são netas de Deus. Os seus filhos não são netos de Deus. Os seus filhos, como toda e qualquer pessoa na face da terra, precisam de salvação. O seu filho, por mais que ele tenha crescido dentro de um ambiente onde o evangelho do reino é pregado, ele precisa se arrepender e ele precisa ser salvo. Ele não vai ser salvo porque você é salvo. Não há como se transferir a salvação. Não há como eu transferir para os meus filhos a salvação. Isso é um processo individual. Cada um por si. Então o seu filho, a sua filha, você que é pai, você que é mãe, quando eles entenderem o reino, quando eles começarem a entender o que é pecado, quando eles começarem a entender o que é salvação, você tem que pregar para eles, e eles precisam se arrepender, e eles precisam ser salvos também, porque eles são homens inclinados ao mal, ou mulheres inclinadas ao mal, eles não são anjos. E eu sei que é triste para uma mãe ouvir isso. Eu sei que é triste para um pai ouvir isso, porque aí o pai e a mãe vai dizer, mas eu sempre pensei que o meu filho fosse um anjo. Eu sempre pensei que a minha filha fosse um anjinho. Não é um anjinho. Nem quando está aqui em vida, nem quando morre. Vai virar uma estrela no céu. Também não virou estrela no céu. Também não virou anjo no céu. Homem é homem, anjo é anjo. Amém? Homem é homem, anjo é anjo. Não vai virar anjo porque morreu, e não é anjo porque é pequenininho. É um ser humano, e como todo ser humano precisa de salvação. Você que é pai, você que é mãe, precisa pregar ao seu filho sobre a salvação, a importância deles serem salvos. Eles precisam se arrepender dos seus pecados, e eles precisam receber a Jesus, e precisam ser batizados nas águas. Eles precisam passar por todo o processo de salvação, como qualquer outra pessoa. Pastor, não precisa ser adulto? Não. Seu filho pequenininho também já pode ser salvo, também já pode receber ao Senhor, também já pode descer as águas do batismo, como qualquer ser humano. Na religião, se não tiver 10 anos, não pode ser batizado. Se não tiver, meu irmão, por favor, se o seu filho entendeu o que é salvação, e já crê no Senhor, e já reconhece que ele é um pecador, pronto, salva ele, já entrega para o Senhor, e deu, e glória, já marcamos o batismo, já desceu nas águas do batismo, e feito. Lá pegou a cruz, já está feito. Amém? Todos pecaram, diga para o irmão, todos pecaram. Todos pecaram, irmão. Você pecou, seus filhos pecaram, seus avós pecaram, seus antepassados pecaram. Cada ser humano que nasceu na face dessa terra, então cada ser humano que vai nascer na face dessa terra, todos pecaram. Deus enxergou a todos debaixo do pecado, para com todos usar com a mesma misericórdia. Para com todos usar com a mesma misericórdia. Amém? Todos precisam de salvação. Todos necessitam serem salvos. Independente se é filho, não é filho, ou o que fez ou deixou de fazer. Agora, o que precisa acontecer para alguém ser salvo? Romanos 10. Romanos 10. 9 e 10. Romanos 10, 9 e 10. O que a palavra fala? Todos nós conhecemos. Se com tua boca confessares, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui. Se
com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que a palavra diz? O que precisa acontecer para que alguém seja salvo? Primeiro, precisa crer no coração. Precisa crer no coração que eu sou pecador, que eu preciso de salvação, que Jesus é aquele que um dia morreu na cruz para que eu pudesse ser salvo. E até que, falando agora sobre Jesus morreu na cruz para que eu seja salvo, primeiro, Jesus morreu por quem? Por todos. Todos serão salvos? Não. Quem será salvo? Quem aceitar? Somente os que creem. Então, Jesus morreu por todos. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Mas nem todos serão salvos, porque nós vemos aqui em Romanos, com o coração se crê e com a boca se confessa. É isso, é simples. Com o coração se crê e com a boca se confessa. A primeira coisa para ser salvo, eu preciso crer no meu coração. Não importa se eu tenho 6 anos, se eu tenho 20 anos, se eu tenho 50 anos, se eu tenho 100 anos, não importa a minha idade. Se eu crer no meu coração e eu confessar com a minha boca, nesse exato momento vai acontecer a salvação. Amém? Amém. A salvação do meu espírito. Está aí lá o meu corpo. É outra página. Está na página 2. Está a seguir. O que diz mais a palavra? Efésios 2. Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. O que diz a palavra? Então, para que alguém seja salvo, precisa crer. Primeiro crê no coração, depois confessa com a boca. Efésios 2, 1 ao 5. Ele vos deu vida. Agora o apóstolo Paulo está explicando o que acontece quando alguém é salvo. O apóstolo Paulo vai dizer o que acontece quando alguém é salvo. Ele vos deu vida. Essa vida é o zoe. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que a palavra fala lá em Adão? Todos morreram. Todos pecaram. Então, até nós chegarmos a Cristo, o nosso espírito está morto. Até chegarmos a Cristo, o nosso espírito está morto. Mas o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, antes de alguém se tornar filho de Deus, ele é filho da desobediência. Amém? Não é um anjo, pastor, não, é filho da desobediência. Não é eu que estou falando. Não estou inventando nada, está na palavra. Entre os quais também todos nós andávamos outrora. Todos nós andamos outrora como filhos da desobediência, afastados do Senhor, mortos em nossos próprios delitos, mortos em nossos próprios pecados, separados eternamente de Deus. Amém? Separados eternamente de Deus, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos
deu vida, Zoe, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então vamos lá, nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, separados eternamente de Deus. Então com o coração nós cremos, com a nossa boca confessamos, e no exato momento em que isso aconteceu, Deus de novo vivificou, ou seja, trouxe vida para o nosso espírito. Deus de novo, do mesmo jeito que Ele soprou vida em Adão, o Zoe, Ele agora colocou dentro de nós o seu Zoe, que é Cristo. Amém? Ele colocou a vida de Deus em nós, que é Cristo. Nesse exato momento em que nós fomos salvos, o nosso espírito recebeu vida. O nosso espírito recebeu vida. O nosso espírito recebeu vida. Fomos vivificados. Então, nesse exato momento, em questão de menos de um piscar de olhos, naquele exato momento, o nosso espírito voltou a viver. O nosso espírito foi ressuscitado. Mas lá em Adão, a palavra diz que o nosso espírito morreu e a alma ficou apegada à carne. Agora, novamente, o nosso espírito voltou à vida. E aí o apóstolo Paulo diz: existe uma guerra, existe uma luta entre a carne e o espírito. Qual é o motivo dessa guerra? Quem vai dominar a alma? Porque a carne nada mais é do que aquilo que nós somos, a inclinação do mal. A nossa carne, ela não é salva. Ela precisa ser levada para a cruz. Ela precisa agora sair do controle, a nossa alma precisa sair do controle da carne e voltar ao controle, ao domínio do Espírito. A nossa alma, vou dizer de novo, precisa sair do controle da carne e voltar ao controle do Espírito. Mas quando isso acontece, ao mesmo tempo começa a acontecer uma guerra dentro de nós. Porque a vida inteira, vamos dizer que você conheceu a Jesus, que você se converteu ao Senhor com 30 anos. Por 30 anos, quem governou a sua vida foi a sua alma. Foi a sua alma. Por 30 anos você podia dizer, que nem a música da Gabriela: eu nasci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou morrer assim. Eu sou assim, nada vai acontecer. Mas quando você se converteu, quando você recebeu a Cristo, quando o Espírito, quando Deus soprou o zoe dele dentro de você, agora essa carne que é teimosa, que é desobediente, que tem inclinação do mal, ela precisa ser levada à cruz. Ela precisa ser colocada sob o domínio do Espírito. Por isso que Jesus diz: se você quiser me seguir, o que ele fala? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue. Tomar a cruz significa viver a vontade de Deus, não a vontade da carne. Tomar a cruz é viver a vontade de Deus. Negar-se a si mesmo significa não fazer o que eu quero. Então, na noite de domingo, talvez a sua carne ficou lá sambando e dizendo: vamos para o baile, vamos para o carnaval. Talvez a sua carne influenciou o seu espírito dizendo: fica em casa assistindo o carnaval do Rio de Janeiro, fica em casa não sei o quê, fica em casa fazendo alguma coisa e tal, fica em casa. Aí vem o espírito e diz: não, Fernando, hoje é dia de ceia, hoje é dia de sentar na mesa do Senhor, hoje é dia de comer o Senhor, hoje é dia de se alimentar do Senhor, hoje é dia de congregar. E aí vem alguém e diz: eu não vou congregar porque as pessoas são falhas. Mas o congregar é isso mesmo. A palavra não diz assim: com ferro se afia o quê? O amigo. Você já afiou a faca alguma vez?
Você afia faca com o quê? Com papel, com ferro. O metal vai cegar um no outro. É a mesma coisa congregar, irmão. A mesma coisa é congregar. Você acha que você é perfeito? Mas o outro é imperfeito. Não, você não tem pecado algum. O outro é que é errado, o outro que é pecador. Então Deus te coloca do lado de alguém que vai tratar esse teu orgulho, que vai tratar essa tua prepotência, que vai tratar dessas coisas. E a palavra diz que nós somos pedras que precisam ser lavradas. Como é que uma pedra é lavrada, querido? Você sopra nela, pega um espremedor e diz, sai sujeirinha. Você pega uma palhadeira, você pega uma marreta e ó, pá. Isso é o congregar. É você ser trabalhado. Se você ficar em casa sozinho, sem ninguém, talvez você não pegue. Mas se você ficar em casa só você e a sua esposa, só você e o seu marido, só você e a sua família santa e maravilhosa, você vai pecar. É só você olhar, querido. Adão não tinha sogra, não tinha parente, não tinha cunhado, não tinha ninguém. Só ele e Eva. E eles pecaram. Eva não tinha sogra, não tinha ninguém. Era só os dois, o marido e a mulher. Não tinha nem filho para gerar um estresse. Era só os dois. E eles pecaram. Você acha que a sua família é santa e maravilhosa, que todos têm uma orelha na cabeça, que ninguém pega, que ninguém era? Claro que sim. Você levanta azedo e a família tem que aguentar o seu mau humor. Vai dizer para mim que não é certo. O congregar é isso, irmãos. É um, ó, alisar o outro no ferro. É um trabalhar o emocional do outro. É um conviver com o outro. Porque se não aprender a conviver aqui, lá na glória você vai dizer, não, Jesus, eu quero ir lá para a banda oeste, porque eu não vou ficar dentro desse mão aí. Não existe isso. Você é aqui que você tem que aprender, é aqui que nós aprendemos a conviver uns com os outros, é congregando, é vindo, é sentando junto, é sentar do lado de alguém que canta desafinado, é cantar do lado de alguém que canta mais alto que todo mundo, e aí você diz, eu não posso me concentrar, esse cara canta muito alto, e enfim, você conviver com pessoas que têm temperamentos diferentes, isso é o congregar, é um trabalhar o outro, isso é assim no casamento, irmão. Ou a pessoa com quem você casou é igual, você não é. Não é igual, vocês são diferentes, vocês são opostos. E se apaixonaram por isso. E aí no casamento Deus vai tratando isso, irmão. Deus vai tratando, isso é congregar. Por isso que a nossa família é comparada à primeira igreja que a gente congrega. O que tem lá na tua casa tem na igreja. Tem ovelha negra, tem bocudo, tem estressado, tem mentiroso, tem tudo dentro da igreja, porque são pessoas, irmão. Porque são pessoas que precisam ser tratadas por Deus. Por que você acha que Paulo diz assim, agora vocês que antes mentiam não mintam mais? Porque alguém mentia dentro da igreja. Porque alguém vivia de mentira. Por que a palavra de Deus diz não faça mais isso, não faça mais aquilo? Porque faziam. Por que você acha que Paulo fala da igreja de Corinto que o rapaz se envolveu com a mulher do pai? É isso mesmo, é incesto, é enfim. Paulo diz assim, porque eu vejo que vocês se devoram uns aos outros. E era uma igreja que tinha dons, que tinha visão, que tinha revelação, mas que tinha gente, que tinham pessoas. E o fato de nós sermos salvos, querido, não significa que agora nós não vamos mais pecar. Mas existe uma diferença. Primeiro, antes nós éramos pecadores porque estávamos perdidos. Amém? Pecadores porque estávamos perdidos. Depois que nós fomos salvos, nós somos pecadores, mas não porque estávamos perdidos ou porque estamos perdidos, mas somos pecadores porque continuamos pecando. Porque está aqui, no controle da carne. E eu já disse aqui várias vezes, se você alguma vez na vida se meteu em alguma embrulhada, não foi porque você estava andando no Espírito, porque você estava na carne.
Porque se você estivesse no Espírito, você não teria feito a burrada que fez. E às vezes tem que conviver com a burrada o resto da vida. Toda a vida está lá lançando no seu rosto para você lembrar. Se você estivesse no Espírito, não teria feito o que fez. Não teria dito o que disse. Não teria destruído a família. Não teria arruinado. Não teria perdido o emprego. Não teria, enfim, quantas situações a gente se mete. Porque não soube controlar a carne, irmão. Vai fazer que nem o irmão lá, o camarada ficou gozando dele, ficou fazendo piada com ele. E ele diz assim, isso eu vi. O camarada diz assim, Jesus, eu vou me desviar 5 minutos. Com licença. Com licença, Senhor. Daí ele foi lá, vem cá, bateu no cara, surrou o cara. Daí depois que ele surrou o cara, disse, agora sim eu estou aqui de volta. Tá? Agora estou santo de novo. Que isso, irmão? A palavra, ela fala que nós temos que lidar com a nossa carne. Nós temos que lidar com a nossa alma. E a nossa alma precisa sair do controle da carne e entrar no controle do Espírito. Por isso a gente sempre diz, quanto mais você orar, quanto mais você buscar o Senhor, quanto mais você negar a si mesmo, mais a sua alma estará apegada ao Espírito. E menos estressado você vai estar. Então, se você está estressado, irmão, você não precisa pescar, você não precisa fazer nenhuma outra coisa, você precisa orar. Você precisa orar. Você precisa ir lá e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor. Eu quase matei meu filho Paulo, ele me tirou do estresse, ele me tirou do meu centro. Talvez tenha que chegar para o filho e dizer, meu filho, me perdoa, meu filho. Papai se perdeu um pouco, papai se exaltou. Mamãe ficou descontrolada. Isso é um teste também, você podia fazer menos. Só convertido, mas meu facão não sabe. Ah, meu filho, não faz isso. Mamãe acha que é TPM, hoje está por crime. Mas por quê? Porque essa alma, ela precisa estar sob o controle do Espírito. Então você foi salvo, querido, mas você continua lidando com a mesma carne, com a mesma alma. O seu espírito é esse assim, ó. O espírito foi salvo imediatamente, amém? Amém. A alma está sendo salva. Eu não vou nem explicar isso aqui, porque eu vou explicar no outro dia. A alma está sendo salva. E o corpo vai concluir essa salvação quando você for arrebatado. Quando a igreja for arrebatada, porque daí o seu corpo vai deixar de ser um corpo corruptível e se tornará um corpo incorruptível. Então, o espírito já foi salvo. A alma está sendo salva. E o corpo será salvo. É difícil de entender? Não. Então essa alma, ela precisa estar sob o controle do Espírito. E como é que ela vai entrar no controle do Espírito? Quanto mais você negar a si mesmo, quanto mais você renunciar, quanto mais você levar a cruz, menos a alma estará sob o domínio da carne. Então, às vezes eu aconselho casais e eu digo assim, irmão, você é casado, amém? Você é salvo, não é salvo? Sua esposa é salva, não é salva? Se vocês como casal não conseguem lidar com as situações da vida, vocês são salvos. A alma tem que estar sob o controle do Espírito. E vocês não conseguem resolver as questões, o que sobra para os outros? O marido tem que saber que a esposa, ela é sua esposa, mas ela também é irmã em Cristo. E a esposa tem que saber que ele é o seu marido, mas ele também é irmão em Cristo. E que vocês vão ficar juntos a eternidade. Mas o único tempo que vocês vão poder usufruir um do outro como homem e mulher é aqui na terra. Então você fica perdendo tempo, irmão, deixando de namorar com a esposa, de namorar com o marido, de curtir o relacionamento, de usufruir um do outro, por causa de birra. Por causa de birra. Você tem que aproveitar aqui, porque lá na glória você não vai poder olhar para a mulher e dizer, ah, meu Deus, eu perdi tempo. Agora eu queria ficar com essa santa mulher. Não tem isso. Não tem isso, porque Jesus diz lá na glória não seremos
nós seremos como anjos, ninguém vai se dar em casamento, não vai ter coisinha na glória. O tempo da coisinha é aqui na terra. O tempo de curtir o relacionamento é aqui na terra, querido. Então você fica perdendo tempo com vai se converter. Vai se converter. Vai orar. Vai deixar Deus tratar a sua alma. Eu estou falando assim que é para não ficar pesado para você. Depois da glória, irmão, não tem mais. Depois da glória, vocês são irmãozinhos em Cristo, um pega na mão do outro. Vamos passear. Não tem beijinho, não tem nada, não tem nada. Isso é coisa daqui da terra. Isso que Deus deu para o homem aqui na terra, para que o homem pudesse usufruir da vida conjugal. Então, se nós que somos salvos, irmãos, não soubermos lidar com as questões da vida, por mais difíceis que sejam, porque nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nós, a vida de Deus está em nós. Se nós que somos salvos não soubermos um perdoar o outro. Jesus, quando foi questionado sobre o divórcio, ele disse assim: vejam o que a lei de Moisés diz, mas não foi assim no princípio. Ou seja, no princípio não tinha divórcio. A lei depois que expôs o pecado, e a lei disse: se não tem jeito, separa, por isso, por isso, por isso. Mas Jesus fala que nós temos que perdoar. Nós temos que saber lidar com as questões da vida. Nós temos que saber perdoar. Nós temos que saber ser maduros, sentar, conversar e perdoar. Por mais grave que seja, por maior que seja o pecado. Alguns até a palavra diz que pode, porque isso aqui pode. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que o certo é nós não ficarmos magoados. Esse é o certo. O certo é não ficar magoado. Então, se você fica emburrado, fica bravo, fica magoado, fica azedo dias por alguma coisa, já está errado. Porque a palavra diz que o certo é não ficar assim. Mas se ficar assim, então ele diz: perdoe. Porque no padrão de Deus, irmão, não era para existir o perdão. Era para nós não sermos, para nós não ficarmos magoados. O certo não é você ficar carregando mágoa por meses, por anos. Não vou lá na casa daquele tio, não vou não sei o quê. Olha, nós vamos falar sobre isso na salvação da alma. O que Jesus fala sobre as coisas que a gente não resolve. Aí depois que morre, eu vejo nas redes sociais, o camarada nunca falou da mãe dele. Aí um dia a mãe morre. Minha mãe nunca falou do pai, meu pai, o homem da minha vida, mas nunca falou nada do pai. Agora, essa semana, esses dias eu postei uma matéria sobre o tempo que se perde. De um senhor, que a esposa faleceu lá em Brumadinho, e ele disse: nós brigamos, nós não conversamos, nós não acertamos, nós havíamos brigado naqueles dias, nós dormimos de mal um com o outro. Na manhã do dia seguinte, eu mal respondi uma mensagem que ela me mandou, e ao meio-dia ela foi levada pela lua. E aí ele disse: eu não falei com ela, eu não pedi perdão, eu não conversei com ela. E agora como é que fica? A tristeza daquele homem. Ele diz: nós podíamos ter dormido abraçados, nós podíamos ter ficado juntos, nós podíamos ter tido uma noite excelente, nós podíamos ter tido um dia excelente, mas por causa de bobagem, nós estávamos de mal, mas agora ela morreu. Vale a pena? Vale a pena você ir fora e dizer alguma coisa para alguém só porque essa pessoa te ofendeu? Isso é um desejo da alma. A alma quer vingança. A carne quer vingança. A carne quer que a pessoa sinta a mesma dor que você sentiu. Mas Jesus disse: se alguém bater na tua face direita, dá um murro, vem no nariz, dê a face esquerda. Amém?
Então nós somos vivificados. Mas embora nosso espírito tenha sido vivificado, a nossa alma precisa ser conformada a esse espírito. 1 João 1:8. 1 João 1:8. 1 João 1:8. Aí você diz, mas pastor, o senhor não ia falar uma outra coisa? Eu vi bem que o senhor disse que era outro tema. O senhor está falando um monte de coisa, o senhor não chegou ainda ninguém, o senhor disse que ia chegar. Você está só me enrolando, pastor. Calma, querido. Você vai anestesiar você. 1 João 1:8-10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós somos pecadores porque cometemos pecados, não porque estamos perdidos. O que fazer quando pecamos? O que fazer quando pecamos? Nós lemos ali. O que diz lá? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pecou, querido? Agora, vamos lá. Às vezes alguém diz assim: ah, mas eu sou evangélico. Eu não peco. Eu não peco. O que a palavra diz? Se eu disser, já estou pecando. Se eu disser que eu não peco, se eu não pequei, eu já estou pecando. Agora veja bem, a palavra de Deus diz que o publicano e o fariseu entraram no templo para orar. E o fariseu batia no peito e dizia assim: Senhor, olha para mim, porque eu não sou como esse aí. Eu não sou como esse aí. Esse publicano que se vendeu para os romanos. Essa é a mentalidade religiosa. Porque o religioso diz assim: eu sou salvo, eu não peco. Mas esse outro aí fuma, bebe, é um drogado, é um viciado. Ele é pecador. Ah, ele é pecador porque ele é drogado, viciado. Mas você é viciado em chimarrão. Ah, você é viciado em Coca-Cola, não passa um dia sem tomar Coca-Cola. Você é viciado em cafezinho. Internet. Viciado em internet. O outro peca diferente de você. Você peca também. Você não vai no bar tomar chimarrão porque não se serve chimarrão no bar, irmão. Porque se no bar tivesse chimarrão à vontade, você ia sentar lá do lado do outro que toma cerveja e ia dizer: não dá o meu aqui. O outro é dependente da cerveja, mas você é dependente do chimarrão. O outro pega diferente de você. O outro adultera, vamos aumentar. O outro adultera, mas você cobiça. Ninguém diz amém, né? O outro adultera. Todo mundo na rua sabe que vai tudo, vai lá, tá com a mulher do outro. Mas você cobiça. Você pega também, irmão. Porque quem classifica pecados não é Deus. Quem classifica somos nós. A gente faz assim na cabeça assim, ó. É fumar,
tudo para adulterar, isso aqui é pecado grosso. Inferno. Toma chimarrão, um pouquinho. Julgar. É pecadinho. Irmão, quem faz essa classificação de pecado grande, pecado pequeno, pecado grave, pecado menos grave, são os homens. Porque para Deus, querido, pecado é pecado. É pecado cobiçar, como é pecado adulterar. É pecado mentir, como é pecado roubar. É pecado julgar, como é pecado condenar. Se dependesse dos religiosos, ninguém seria salvo, porque todos têm motivo de pecado que se diria assim, esse não, tu não vai entrar porque tu mentiu. Tu também não vai entrar porque tu não usa calça, não usa vestido, sai fora. Tu também não vai entrar porque tu corta o cabelo. Tu também não vai entrar porque essa barba aí, então tu sai fora. Tu não vai entrar porque tu vem fazer culto aqui de bermuda, que falta de vergonha na cara. Que falta de temor com algo. Eu tenho temor do Senhor de bermuda na igreja. Porque se fosse pelo homem, o homem diria quem pode e quem não pode entrar. Agora, quem classifica o que é pecado grande ou pequeno somos nós, porque para Deus pecado é pecado, irmão. Pecado é tudo igual, tudo é digno de ser condenado. Tudo é digno de ser condenado. Pecado é desobedecer algo que Deus disse que você não deve fazer. Então você às vezes falando não da bebida, fala todo que o homem bebe, mas você é glutão. Come feito sei lá o quê. Não vou dizer porco para não ofender. Come mais do que deve. Vive para comer, não come para beber. É pecado igual. Faz crescimento para frente com os lados. Faz crescimento. É pecado igual, quem classifica somos nós, não é Deus. Nós é quem classificamos. Então essa alma, ela precisa ser conformada ao Espírito, a esse Espírito vivificado. Essa alma tem que sair do controle da carne e passar sob o controle do Espírito. Agora vamos finalmente chegar onde todo mundo quer saber. Vamos finalmente chegar onde finalmente nós queremos chegar. A salvação, querido, ela é imutável. Amém. Ela não muda. A salvação, ela é individual. Ela é intransferível. Salvação não é um contrato de consórcio. Sabe o que é um consórcio? Você vai lá, compra lá uma carta de crédito, compra lá um negócio, daí você vai todo mês e vai pagando. Salvação não é assim. Salvação não é assim. Vamos ver João 10, 27. João 10, 27. João 10, 27 ao 30. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem está falando? Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou o zoe, a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus está falando. 28, aliás, 29. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Primeiro, Jesus diz, está na minha mão, e depois ele diz, está na mão do Pai. E depois ele diz, eu e o Pai somos um. No verso 29, Jesus diz, aquele que o Pai me deu. Então, Deus, o Pai, pegou você e
te deu de presente para Cristo. Vai acompanhando. Te deu de presente para Cristo. Você creu no coração, confessou com a sua boca e você foi salvo e está nas mãos de Cristo. O que eu fiz para ser salvo? O que eu fiz para garantir minha salvação? Eu sou bonzinho, pastor. Não fiz nada. Nós vemos ali, a salvação é pela graça. Eu não fiz nada. Não existe nada que eu possa fazer para ser salvo. Nada que eu faça vai fazer com que eu seja salvo. Amém? Entendeu aqui? Segunda coisa. Não existe nada que eu possa fazer para me manter salvo. O que eu posso fazer, pastor? Eu quero me manter salvo. Nada. Você está onde? O que Jesus diz? Você está nas mãos de Jesus, nas mãos de Cristo, nas mãos do Pai. Jesus disse, aqui está, vou ler de novo o que diz ali, para não fazer confusão. Jesus. 10:27. Pulou a página, não. 10:27. As minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Pastor, o diabo pode me tirar da mão de Jesus? Não. Mas se eu for teimoso, se eu for desobediente, se eu quebrar todos os mandamentos de Deus, eu saio da mão de Jesus? Não. Jesus disse, das minhas mãos, ninguém vai tirar. Não existe nada que eu faça para que eu seja salvo. Não existe nada que eu faça para Jesus pegar. Não, por favor, Fernando, cai fora. Já esgotou, chega. Você entendeu? Nada que eu faça vai me fazer sair das mãos de Jesus. Nada que eu faça vai me tornar mais salvo do que o outro. O homem que estava à direita de Jesus na cruz é tão salvo, ou foi tão salvo, quanto João, o último apóstolo a morrer, 60, 70 anos depois. Uma pessoa que recebeu Jesus hoje é tão salva quanto eu, que já estou no caminho há 40 anos. Eu não sou mais salvo do que o outro que foi salvo ontem. Eu sou igualmente salvo. O que difere de alguém que foi salvo ontem, de alguém que foi salvo há 30, 40 anos atrás, é exatamente a responsabilidade daquilo que você recebeu. E isso a gente vai falar no outro dia. Porque a palavra diz, aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado. Muito será cobrado. Então, o camarada foi salvo ontem, está salvo. Está na mão de Cristo. Se morrer amanhã, está salvo. Mas se ele viver 30, 40 anos, e nesses 30, 40 anos, um dia ele se desviar da congregação, ele sai da mão de Cristo? Não. Da minha mão ninguém as arrebatará. Quando nós fazemos os evangelismos na madrugada, 90 e poucos % das pessoas que a gente aborda são pessoas que em algum tempo da vida estiveram dentro de uma congregação. Nós já encontramos pastores, já encontramos diáconos, já encontramos obreiros, já encontramos músicos, já encontramos profetas, já encontramos evangelistas, já encontramos pessoas que dançavam, já encontramos pessoas que sentavam no banco, pessoas que em um dado momento da sua vida, eles receberam a Jesus, eles se decepcionaram com a religião, porque a religião faz isso mesmo, ela machuca, ela fere as pessoas, porque você entra num lugar onde elas deveriam ser conformados ao Espírito, eles são tratados na alma, então é um lugar onde está cheio de crianças espirituais, de bebês espirituais, onde um quer puxar o tapete do outro, um quer prejudicar o outro, um quer ofender o outro, pessoas carnais, pessoas que não tiveram o seu espírito tratado pela palavra, que chegaram
continuam mentindo, continuam adulterando, continuam enganando, trapaceando os irmãos, prejudicando os irmãos, e essas pessoas se decepcionaram e elas saíram porque elas acharam que aquele não era o lugar certo, porque aquelas pessoas eram pessoas perdidas, porque aquelas pessoas não eram certas, e por fim elas se decepcionaram e na cabeça delas elas não estão mais salvas. Elas estão perdidas, elas vão para o inferno. Mas quem diz isso não é Jesus. Quem diz isso é a religião. Porque a religião diz assim: se você sair daqui, você saiu da mão de Deus. Se você sair, Deus está aqui, está. Então se você sair daqui, você está fora da mão de Deus. Isso se chama sofisma. Você pega uma verdade, mistura com mentira, e então a pessoa acha que pronto, está perdida. Alguém ensinou para ela: olha, você está salvo, e aí porque você é salvo, você não pode usar nada mais do que o vestido longo. Então um dia a pessoa se estressa lá, briga com alguém, sai da igreja, primeira coisa que faz: põe uma calça comprida e diz: agora estou perdido, tem uma calça comprida. Você está rindo, mas é assim. Nós encontramos no evangelismo, vamos distribuir roupas, e o Senhor diz assim: pastor, você não tem aí uma roupa social? Eu disse: não sei se tem aí. Eu queria um terno, eu queria uma calça, porque eu quero voltar para a igreja, mas lá na minha igreja os homens têm que ir de terno, têm que ir de calça. Eu disse: por que você não vai lá? Lá não precisa, você pode até me perguntar. Não, mas eu quero ir lá. Mas para mim ir lá eu tenho que ir de terno. Então alguém tem a capacidade de ensinar uma pessoa que para ela ser salva, ela tem que usar terno. Para ela ser salva, não pode botar uma calça comprida. Para ela ser salva, não pode tapar o sovaco. Para ela ser salva, e um monte de coisas que não tem nada a ver com salvação, porque o preço da salvação foi pago por Jesus, irmão. Glória a Jesus. Aleluia. Não é o que eu faço, não é por eu estar de camiseta hoje, que eu sou menos salvo do que o outro. Glória a Deus. Não tem nada a ver com isso. Graças a Deus. Aleluia. Não tem nada a ver. Não, você está perdido porque você assiste televisão. Você está perdido porque foi na praia. Misericórdia, lá é o lugar do diabo, o capeta está lá. Irmão, não tem nada a ver. O preço da salvação foi pago por Jesus. Jesus pagou o preço. Eu não preciso pagar preço nenhum para ser salvo. Quer rapar o sovaco, rapa, quer botar uma joia, bota, quer botar saia, quer só nem pelado, por favor. Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, porque se você for tratado no seu espírito, você não vai vir aqui desfilar o seu corpo para os outros homens da igreja, os outros homens da congregação, porque se o espírito está conformando a tua carne, você não vai vir aqui se expor para as outras mulheres, você não vai ficar aqui lancando charadinha para as outras mulheres, porque o teu espírito está sendo tratado. Você entendeu? Quando eu preciso estabelecer uma regra, só pode se for assim, é porque falta relacionamento com Deus. Por isso que a religião é cheia de regras, porque não tem relacionamento com Deus. Então eles precisam dizer, tem que ser vestido cumprido, porque se não falar, elas vêm pelado mesmo. Tem bem curtinho assim, que conforme anda, aparece alguma coisa. Se sentar, querido. Então precisa estabelecer regras, porque a alma não é tratada. A carne não é tratada, então precisa ter regras. Mas quando a palavra trata, não precisa se expor numa regra, se pôr uma determinação. Porque a palavra, ela vai nos moldar, a palavra vai nos alinhar, a palavra, o Espírito Santo vai nos tratar. Mas quando não tem palavra, quando estamos num lugar onde as pessoas são infantis, e nós geramos 40 milhões de salvos e 80 milhões de desviados. De pessoas que pensam que se perderam porque saíram daquela congregação. Por isso é salvo quem está naquele lugar. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer então para perder a minha salvação? Agora o Senhor vai falar então, para ouvir o que o Senhor vai falar. O que eu vou fazer então para que eu perca a minha salvação? Eu não posso fazer nada que me faça sair das mãos de Cristo. Se eu matar alguém, está na mão de Cristo. Mas essa agora chega. E se eu adulterar? Está na mão de Cristo.
e se eu fizer tal coisa? Está na mão de Cristo. Mas e se eu for salvo e passar a minha vida inteira em desobediência? Está na mão de Cristo. Mas nós vamos falar depois, na próxima semana, sobre a salvação da alma. Aí é outra conversa. A disciplina de Deus, como é que Deus faz, vai nos tratar. Aí é outra conversa. Mas a salvação, eu não perco. Eu não deixo de ser salvo. Porque a palavra, o primeiro texto que nós lemos, você lembra? João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Alguma vez o seu filho já fez alguma presepada com você? Fez. Aí você vai ter vergonha de levantar a mão. Já fez sim, você já ficou chateado, você já passou vergonha. Seu filho não é tão amoroso assim como você pensa na sua cabeça. Você já passou vergonha com ele. Agora, por que o seu filho fez você passar vergonha? Deixou de ser filho? Não. Aí o pai diz assim, mas dessa vez o fulano caprichou. Dessa vez, olha, mas não deixe de ser filho. Não existe ex-filho. Às vezes os pais dizem assim, porque agora você vai deixar de ser meu filho. Isso não existe. Não vai deixar de ser filho. Do mesmo jeito que você não vai deixar de ser mãe se ele falhar com você, se ele errar com você. Agora, se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Quer dizer então que Deus te recebe como filho. Mas amanhã depois você aponta uma preservada para ele. E aí Deus vai dizer, não. Por favor, Elcio. Dessa vez você exagerou. Deus vai dizer isso? Não. Vai continuar sendo filho. Está na mão de Cristo. Vai continuar na mão de Cristo. Mesmo que eu me converta hoje, passe 40 anos sem botar os pés no lugar, 40 anos sem tomar uma ceia, 40 anos sem ir a Cristo novamente e nunca mais entrar num templo e um dia bater minhas botinhas, eu sou salvo. Mas sabe o que tem algumas denominações que fazem? Cada vez que o camarada peca, vai lá e se batiza de novo. Não vou dizer nome porque tem pessoas assistindo. Alguém pode fazer parte lá. Quem está assistindo ali? Meu irmão, Mário, lá em Minas Gerais. Alguém pode estar assistindo e fazer parte de uma denominação dessas, que cada vez que o cara apronta, ele se batiza de novo. Ele passa a vida, ele se batiza 12 vezes no ano, porque 12 vezes ou mais ele peca. Mas a palavra diz, é um só batismo. Você está entendendo? Você pecou, meu irmão? Você pecou, meu irmão? Amém. O que a palavra diz que eu tenho que fazer? Confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Glória a Jesus. Purificar todos. Então, se você pecou, querido, se o teu pecado te condena, confessa, se arrependa. E no momento em que você se arrependeu, já era. Glória a Deus. Você não precisa dizer de novo, pastor, pai, essa vez me batiza de novo, pastor. Vou marcar só eu e o Senhor, e a piscina está limpa, aí vamos lá, o Senhor me batiza de novo. Não precisa. Você precisa se arrepender, você precisa confessar, qualquer que seja o pecado, seja o grandão, seja o pequenininho, você precisa se arrepender e precisa confessar. E você precisa crer que uma vez que você confessou, Deus não vai jamais dizer para você de novo. E aquele assunto, quem faz assim são as pessoas. As pessoas dizem, mas tu não fez. As pessoas dizem, fulano agora está na igreja, mas ele matou. Fulano está na igreja, mas era traficante.
pessoas, elas vão lançar em nosso rosto os nossos pecados. Mas a palavra de Deus diz: dos seus pecados não me lembrarei mais. Glória a Deus. Aleluia. Então você pecou, não importa qual foi o pecado. Talvez alguém esteja assistindo e se distanciou de uma congregação e acha que está perdido. Meu filho, você não está perdido, você está na mão de Cristo. Glória a Deus. Da mão de Cristo você não sai. Aleluia. Nós precisamos congregar, nós precisamos ser identificados, nós precisamos ser tratados, nós precisamos que o Espírito seja conformado à imagem de Deus, à semelhança de Deus. Mas se não for, Deus vai completar a obra. A obra que ele começou, ele vai terminar. Se ele não terminar aqui, ele termina na próxima era. E aí eu vou terminar por aqui. Na semana que vem nós vamos falar como que Deus vai terminar essa obra. Quando fica, pastor, a vida inteira eu tenho andado certinho, a vida inteira eu tenho sido fiel e temente ao Senhor, mas aquele outro é um sem vergonha, é um endemoniado. E o Senhor está dizendo que ele está salvo como eu? Estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. Ele também está na mão de Cristo, do mesmo jeito que você. E não vai acontecer nada com ele. Vai acontecer. Deus vai tratar com ele, como ele tratou com muitos personagens, com muitas pessoas, e como ele vem tratando constantemente com a sua igreja. Constantemente. Ele vai tratar. Às vezes você pensa que Deus não está tratando, mas ele está tratando. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé.